quando eu me vi à beira da morte, tudo mudou. Não foi um momento de luz no fim do túnel ou vozes celestiais, mas uma sensação profunda de paz e calma. Flutuando entre a vida e a morte, revi não apenas flashes da minha vida, mas uma narrativa completa, como se meu passado se desenrolasse diante dos meus olhos em câmera lenta. Lembranças de momentos significativos e também dos momentos mais difíceis vieram à tona. Cada escolha, cada palavra dita e não dita, cada decisão que moldou quem eu me tornei estava ali, palpável. Em meio a essa visão introspectiva, uma certeza se firmou: minha jornada na Terra ainda não estava completa. Havia tanto mais para viver, tanto mais para entender. Ao retornar, trouxe comigo não apenas uma compreensão renovada da minha própria vida, mas também um profundo senso de propósito. Aqueles momentos de quase transcendência não foram apenas um aviso, mas um chamado para confrontar as questões não resolvidas que vinham me assombrando. Era como se eu tivesse recebido uma segunda chance não apenas de viver, mas de reparar o que estava quebrado dentro de mim e ao meu redor. Aquela experiência não apenas me transformou, mas definiu uma nova direção para minha existência. A paz que senti naquele limiar entre a vida e a morte me acompanhou de volta ao mundo dos vivos, guiando-me na jornada para a cura física e emocional que se seguiria. Ao retornar à vida, carregava comigo um fardo de mágoas antigas, enterradas sob camadas de tempo e distância. Cada lembrança dolorosa ressurgia com uma clareza desconcertante, como se estivesse destinada a confrontá-las. As raízes do afeto e da dor se entrelaçavam em um emaranhado emocional que eu não podia mais ignorar. Recordações de momentos felizes com membros da minha família contrastavam com episódios de desentendimentos e palavras não ditas. O peso das expectativas não atendidas, das promessas quebradas, parecia mais pesado agora que eu podia ver claramente como essas questões afetaram não apenas a mim, mas a todos nós. Cada conflito não resolvido, cada distância emocional, era como uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. Eu sabia que para encontrar paz verdadeira, precisava enfrentar esses sentimentos de frente, sem filtros ou justificativas. Não se tratava apenas de perdoar ou ser perdoada, mas de entender os motivos subjacentes para as nossas escolhas e ações. Aquela imersão nas raízes do afeto e da dor não era apenas uma jornada de reconciliação, mas um exercício profundo de autoconhecimento. Eu tinha que reconhecer minhas próprias falhas e limitações, assim como entender as circunstâncias e perspectivas dos outros. Era o primeiro passo em direção a uma transformação interna que se desdobraria ao longo dos próximos capítulos da minha vida. Decidi mergulhar de cabeça nas profundezas das relações que haviam se desgastado ao longo dos anos. Cada passo era um exercício de coragem e vulnerabilidade, um ato consciente de procurar a verdade por trás de nossas interações fragmentadas. Não era uma busca por desculpas ou justificativas, mas sim por entendimento mútuo e aceitação. Cartas não enviadas e telefonemas ignorados ressurgiram como fantasmas do passado, exigindo serem enfrentados. A dor que eu sentia não era só minha, era compartilhada, ecoando através das lacunas deixadas por palavras não ditas e gestos não feitos. Reconstruir o quebrado exigia não só coragem, mas uma disposição inabalável para explorar os recantos mais profundos da nossa conexão familiar. Cada conversa era uma jornada emocional, um desvendar cuidadoso de anos de mal-entendidos e silêncios desconfortáveis. À medida que as histórias se entrelaçavam, revelavam perspectivas anteriormente desconhecidas. Não havia espaço para orgulho ou ressentimento, só a busca sincera pela verdade crua e pela compreensão mútua. Na medida em que me abria para essas conversas de coração aberto, percebia que o caminho para a reconciliação não era linear nem fácil. Era um labirinto emocional onde eu tinha que aprender a navegar com sensibilidade e compaixão, sem deixar de lado minha própria necessidade de cura e crescimento pessoal. Cada conversa era um mergulho profundo no oceano das emoções não expressas. À medida que eu me comprometia a resolver nossas diferenças, percebia como as palavras tinham o poder de curar ou ferir profundamente.
Não se tratava apenas de palavras soltas, era a essência de quem éramos, tecida em cada frase e silêncio compartilhado. Com cada pessoa da minha família, desde os mais próximos aos mais distantes, eu buscava um entendimento mútuo. Não era apenas sobre encontrar culpados ou justificar a dor passada, era sobre reconhecer as perspectivas que moldaram nossas interações. Histórias se desdobravam como capítulos de um livro antigo, revelando detalhes antes esquecidos ou mal compreendidos. Ouvir e ser ouvida tornou-se uma arte delicada que eu aprendi a dominar ao longo dessas conversas. Expressões faciais e tom de voz se tornaram sinais cruciais de sentimentos há muito guardados. Havia lágrimas, sorrisos tímidos e momentos de silêncio carregados de significado, à medida que nos permitíamos ser vulneráveis um com o outro. Não se tratava apenas de resolver disputas passadas, mas de reconstruir a confiança e a conexão que eram essenciais para o nosso futuro juntos. Cada palavra compartilhada era um tijolo na fundação de uma nova relação, mais forte e mais resiliente do que antes. Era um ato de amor próprio e mútuo, um reconhecimento de que nossas histórias individuais estavam entrelaçadas de maneiras profundas e significativas. À medida que essas conversas avançavam, eu sentia o peso do passado sendo gradualmente liberado. Não era uma jornada fácil ou rápida, mas cada passo adiante nos aproximava de uma cura que era tanto pessoal quanto coletiva. A verdade, nua e crua, era o nosso guia, iluminando o caminho para uma reconciliação que não era apenas desejada, mas profundamente necessária para nossa jornada de crescimento e renovação. À medida que mergulhava mais fundo nas conversas de coração aberto, segredos há muito enterrados começaram a emergir como pedras preciosas escondidas sob camadas de história familiar. Cada revelação era como uma peça perdida de um quebra-cabeça complexo, essencial para entender completamente as dinâmicas que haviam moldado nossas vidas. Alguns segredos eram dolorosos, envolvendo escolhas difíceis e arrependimentos profundos que haviam sido guardados com cuidado por anos. Outros eram surpreendentes, revelando aspectos desconhecidos de personalidades que pensávamos conhecer tão bem. No entanto, todos os segredos compartilhados tinham uma coisa em comum: eles nos desafiavam a aceitar e compreender o lado mais sombrio e humano dos outros. Enquanto ouvi essas confissões sinceras, percebi como nossas vidas haviam sido entrelaçadas por histórias que muitas vezes eram mantidas escondidas por medo de julgamento ou rejeição. Ouvir e aceitar essas verdades profundas não era fácil, mas era essencial para nossa jornada de cura e reconciliação. Em meio às revelações, aprendi que a verdade pode ser tanto libertadora quanto dolorosa. Cada segredo compartilhado era um passo adiante na estrada para a compreensão mútua e o perdão. Não se tratava apenas de descobrir os eventos passados, mas de reconhecer como essas experiências moldaram nossas identidades e relacionamentos. À medida que os segredos se transformavam em histórias compartilhadas, senti uma nova profundidade em nossa conexão familiar. Estávamos nos aproximando não apenas de um entendimento superficial, mas de uma verdadeira aceitação de quem éramos, com todos os nossos erros e vulnerabilidades expostos à luz. Cada passo em direção à aceitação dos segredos enterrados era um passo em direção à cura interior e à renovação dos laços que havíamos deixado se deteriorar por tanto tempo. Era um processo de limpar o passado para abrir espaço para um futuro mais consciente e conectado, onde a honestidade e a compaixão podiam florescer livremente. À medida que nos aproximávamos do cerne de nossas histórias compartilhadas, a jornada para a aceitação e renovação se tornava cada vez mais profunda e transformadora. Não se tratava apenas de reconhecer e compreender nossos erros e feridas passadas, mas de abraçar essas partes de nós mesmos com compaixão e perdão. Cada conversa nos levava a novos insights e entendimentos. Descobrimos que a aceitação não era simplesmente um ato de desculpar ou esquecer, mas de reconhecer nossa humanidade com todas as suas falhas e imperfeições. Era entender que todos nós cometemos erros e que esses erros não definem completamente quem somos. À medida que a conversa se aprofundava, percebi que a renovação não era apenas um resultado desejável, mas uma necessidade para o nosso crescimento pessoal e coletivo.
Era um processo contínuo de reconstrução de confiança e conexão, um compromisso renovado de construir um futuro baseado na transparência e na autenticidade. Aceitar nossas próprias limitações e as dos outros foi um desafio emocional e espiritual. No entanto, ao abraçar essas verdades dolorosas, encontramos uma nova liberdade e leveza em nossas interações. Era como se um peso antigo tivesse sido levantado de nossos ombros, permitindo-nos respirar mais livremente e viver mais plenamente. A renovação não veio sem suas próprias dores. À medida que enfrentávamos os fantasmas do passado, surgiram momentos de desconforto e confronto. No entanto, esses momentos eram essenciais para a nossa transformação. Através da aceitação mútua e do perdão, estávamos criando um espaço sagrado onde nossas feridas poderiam ser curadas e nossos laços fortalecidos. Ao final deste capítulo, sentimos não apenas uma nova conexão entre nós, mas também um profundo senso de gratidão pela jornada que tivemos coragem de empreender juntos. A aceitação e renovação não eram finais, mas sim o início de um caminho contínuo de crescimento e evolução. Estávamos prontos para o próximo capítulo de nossas vidas, armados com uma compreensão mais profunda de quem éramos e do que poderíamos nos tornar juntos. À medida que o sol se punha no horizonte da nossa jornada de reconciliação, nos encontramos diante do capítulo final da nossa busca por cura, curar as cicatrizes do passado. Este não era apenas um fechamento simbólico, mas uma oportunidade para mergulhar profundamente nas feridas que ainda persistiam e permitir que a cura verdadeira começasse. Cada memória remanescente, cada resquício de dor não resolvida, era um convite para um último ato de coragem e compaixão. Não podíamos simplesmente deixar o passado para trás, precisávamos abraçá-lo plenamente, reconhecendo como essas experiências moldaram nossas vidas de maneiras que, às vezes, mal entendíamos. Os dias se tornaram uma jornada de reflexão e reconstrução, onde revisitamos lugares significativos e momentos que marcaram nossos caminhos individuais e coletivos. Cada reencontro com o passado era uma oportunidade para encontrar significado onde antes havia apenas dor e confusão. À medida que compartilhávamos histórias e lembranças, víamos não apenas nossas próprias jornadas, mas também como elas se entrelaçavam em uma tapeçaria única de experiências compartilhadas. Os silêncios eram preenchidos não mais com desconforto, mas com uma aceitação serena do que havia sido e do que poderia ser. Curar as cicatrizes do passado exigia não apenas coragem, mas também uma disposição inabalável para olhar de frente para as emoções que ainda nos assombravam. Cada passo em direção à cura era um ato de amor próprio e mútuo, uma escolha consciente de não permitir que o passado definisse nosso futuro. Ao final deste capítulo, não éramos mais os mesmos indivíduos que iniciaram esta jornada. Havíamos sido transformados pelo poder da aceitação e do perdão, armados com uma nova compreensão de nós mesmos e uns dos outros. Onde antes havia dor, agora havia uma paz profunda e duradoura, um testemunho da nossa capacidade de crescer e evoluir juntos. A jornada de curar as cicatrizes do passado não era o fim da nossa história, mas sim o começo de uma nova era de conexão e possibilidade. Estávamos prontos para abraçar o futuro com corações abertos e mentes claras, sabendo que nossa jornada de cura e renovação estava longe de terminar, mas que estávamos mais fortes e mais unidos do que nunca.